E aí galera, bom dia, beleza? Aqui é André, canal Visão ou Ilusão. Eu sempre falei pra vocês aí o lance de não ter muito tempo pra fazer vídeo, requer estudo, né? E eu tenho esses dias aí acompanhado, fugindo um pouco do cenário só de falar de mundo espiritual e essas coisas, acompanhado o cenário político aí do Brasil, o que tem acontecido nos últimos dias, né, das notícias. E sim, é importante, é relevante a gente falar algumas coisas que vem acontecendo, pra gente também não ser um completo alienado com relação a tudo que se passa aí ao nosso redor. Apesar de eu falar da Matrix, a gente saber que é uma realidade simulada, que estamos vivendo essa experiência, a gente está inserido aqui e não pode deixar de viver nesse contexto, vamos dizer assim. Não adianta ficar esperando o dia do desencarne, o dia de passar para o outro lado, como queiram vocês entenderem, beleza? Então é o seguinte, um assunto que tá aí, ontem morreu o padre Quevedo, né? Padre Oscar Quevedo, um jesuíta naturalizado brasileiro, né? Que desmascarava. Vou falar pra vocês, eu era moleque na época, né? Anos 90. Eu me amarrava, ficava esperando o Fantástico pro padre Quevedo desmascarar a galera, né? Quando eu era criança, tinha uma casa perto de onde eu morava, né, em que todo mundo falava que a casa era mal assombrada. Aqueles fenômenos poltergeist, né, que pegava fogo em colchão, voava pedra, quebrava os vidros, entornava as coisas, botava fogo no fogão, tinha comida lá, de repente estava pegando fogo e tal. E chamaram, eu era criança, né, chamaram rezadeira. Deu até na época, não tinha internet, né? Tinha jornal, foi o jornal lá na minha rua, ficou todo mundo da rua e a casa quebrando tudo e tal. Eu fico imaginando, né? Por que hoje acabaram esses fenômenos? Por que hoje acabaram esse lance? Ah, tu não vê mais a casa incendeia sozinha, a casa é apedrejada e, né, acontece coisas sobrenaturais. Por que acabou hoje? Não existe mais. Você já pensou nisso? Todo mundo tem uma história, tal casa era mal assombrada, tal lugar acontecia isso. Hoje não tem. Por quê? Porque tem câmera. E as câmeras vão pegar os farsantes. Muita coisa. Tem uma aí do Padre Quevedo que eu assisti no Fantástico na época, né? E o pessoal botou câmera por toda a casa e tal, e viram que era a própria filha que fazia aquilo. Vou ver se eu acho um pedacinho pra colocar aí pra vocês. Se eu achar, eu coloco. Se eu não achar, a gente continua o papo aqui. E aí, no final, eu lembro vagamente, né, que na história apareceu lá que era a filha que jogava. Ela pode ter um transtorno psicológico, né? Ou, sei lá, alguma perturbação aí da ordem espiritual, como a gente acredita, que faça ela fazer aquilo. Mas, para um espírito fazer um negócio daquele, precisa de muita energia condensada para poder fazer um negócio desse. Não é assim. Não é um espírito qualquer, não é, sabe? Não é um negócio assim. E aí, né, eu faço esses questionamentos, cara. Os fantasmas sumiram, as câmeras, a internet fizeram sumir muito fantasma, muita lenda, muita coisa que a gente ouvia quando era criança, principalmente quando você vai lá para Minas, para esse interior aí, na roça e tal, que tem aquelas histórias, né, que mexem com a imaginação. Hoje isso praticamente inexiste. Outro lance, né, que é pra gente falar e vocês se alertarem, né? Quando eu falava que eu era espírita, né, com alguém, hoje eu não tenho mais religião, não tenho denominação religiosa nenhuma, não tenho religião. Religião é prisão, aprenda isso. Toda religião é para te prender, para dizer o que você deve fazer. A partir do momento que você pensa por si, você não precisa de religião. Você não precisa que tenha um guru, que tenha alguém te dizendo que você deve agir daquela maneira. Partindo aí desse princípio, né,
a gente vai cair aí quando eu falava que era espírita, né? Todo mundo, ah, que legal, espírita, né? O cara fica meio assim, aí o cara pensa, porra, esse filho da puta é macumbeiro. Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando eu era da igreja, né? Porra, o cara é macumbeiro, ele vai lá se consultar com os mortos, né? Vai lá, a necromancia, como era na Bíblia. Ele vai lá falar com os mortos, ele vai querer saber do futuro, esse cara vai na cartomante, ele bota coisa na esquina, ele faz macumba, ele acende vela, ele vai no cemitério, então, passa um monte de coisa na cabeça, né? Então, é a primeira coisa. E outros falavam assim, ah, legal, legal, eu gosto muito da Zíbia Gaspareta. Eu falava, não, mas a Zíbia não é espírita. Não, como não? Não, ela não pertence à federação espírita nenhuma. Ela exerce a mediunidade dela para ganhar dinheiro. Não, que isso, cara? Não, pô, os livros dela são ótimos e tal, e nananã. Aí eu falava, cara, olha só, ela tem um espírito que pode até ser inteligente, né? E que colocam ela ali para ela ganhar dinheiro. E ela nunca escondeu isso, nunca escondeu que o objetivo dela era ganhar dinheiro. Tanto que a Federação Espírita não reconhece ela como espírita. Aí, de repente, você tá vendo aí, tá chocado agora. Vou colocar aqui a capa da Isto É, que saiu falando sobre isso, né? A Senhora dos Espíritos, se eu não me engano, são 7 ou 8 páginas. Eu vou colocar algumas coisas aqui do lado aqui, enquanto eu vou falando. Vai passando aí, se vocês quiserem dar um pause aí, dar um zoom, beleza? Então, ela tinha um espírito que ajudou ela a ficar milionária, escrevendo romances espíritas. Se era verdade ou não, é um romance, entendeu? Porque as pessoas fascinam-se com o que vai acontecer do outro lado, com o que é do outro lado. A gente passa a vida inteira aqui, na oportunidade de aprender, esperando que quando a gente morra, que seja melhor do lado de lá, que seja um descanso eterno. Tá ferrado, não vai ser nada disso, já cansei de falar. Não vai ser nada disso, vai ser descanso eterno nenhum. O Bel vai ter que trabalhar mais do que aqui, beleza? E a gente chega também aí, né? Vamos falar um pouco sobre o João de Deus. O cara, o maior médium brasileiro em atividade. E de repente você aparece lá que o cara estuprou mais de 300 mulheres, abusou, passou a mão, bulinou, fez tudo. E vão na casa do cara, o cara tem dinheiro guardado dentro do quarto, tem dinheiro para tudo quanto é lugar, tem fazendas, tem caminhonete importada, tem capanga, arma para todo lado. Caralho, o cara era o maior médium brasileiro e de repente o pessoal descobre isso. De quem é a culpa? Ah, toda dele? Não, primeiro, grande parte da culpa dele ser isso tudo é da mídia, que ficava endeusando o cara. A própria Globo, que agora tá dando porrada, alguns anos atrás mostrava o cara como um santo, né? Se você pegar reportagens antigas aí, eu vou tentar achar aqui também para colocar aqui para vocês. Tem reportagens antigas aí do João de Deus, que o cara, né, aparecia na Globo como médico dos famosos, o médium dos famosos, que o cara era isso, que o cara era aquilo, né? E fizeram a fama do cara. Ah, ele não, então ele era um charlatão? Também, porque muita coisa é sugestão. O cara chega lá, você, eu como estou fazendo a ressonância, sei que hoje quando você afirma uma coisa e a pessoa acredita, você colapsou a função de onda e aquilo aconteceu. Então ele se aproveitava disso e o espírito lá, sei lá quem é que ajudava ele lá, né? Volto a dizer, intelectualmente superior, porém moralmente nem um pouco, né? Se aproveitava da situação dos bobinhos aí, que coitados, né? Bobinhos assim, no modo de dizer, tá, gente? A pessoa tá ali numa situação doente, num desespero, e se agarra com todas as esperanças que ali vai ter uma saída para ele. E muita gente foi curada, não pelo filho da puta, mas pela sua própria fé, porque acreditou e colapsou a sua cura, não pelo cara, porque o cara não merece, nem pelo espírito que ajudava ele, beleza? Então, o que acontece, cara? Esse cara tinha um espírito obsessor com ele ali,
que tava lá grudado no cara o tempo inteiro. Tá, porra, tinha uma técnicazinha, ajudava, mas um objetivo muito maior por trás disso, que era o quê? O sexo, aproveitar das pessoas, subjugar, entendeu? Então, o cara tinha ajuda? Tinha, mas não era uma ajuda boa. E aí chegou uma hora que cadê os espíritos dele agora lá? Apareceu uma reportagem na UOL. Pô, a delegada ficou com medo de tomar o depoimento do João de Deus, porque na hora que foi tomar o depoimento dele, o fio, o ar-condicionado lá pegou fogo. Na hora que ele começou a falar, o ar-condicionado pegou fogo. Nossa, esse homem é poderoso. Ah, porra, pegou fogo porque ela ligou o ar-condicionado na extensão, entendeu? Pegou a extensão, ligou o ar-condicionado, e aí, cara, o fogo lambeu fogo, porra. Não aguentou a amperagem do negócio, a tomada derreteu. Aí atribuíram ao milagre do João de Deus, botar fogo na delegacia. Ah, porra, bota ele numa cela lá, fechado, sem nada. Quero ver ele sair pro lado de fora. Quero ver o espírito que ajuda ele, tirar ele dali de dentro, né? Não vai, galera. Esquece isso que não vai. O cara não tem poder nenhum. Não tem. Beleza? Ele simplesmente usava muita autossugestão, ajudava alguma coisa. Muita gente ficou. Vai aparecer gente aí falando, não fala isso, que não sei o que e tal. Pô, cara, a pessoa se curou. Jesus nunca falou, eu te curo. O que ele falava? A tua fé te salvou, né? Sempre falou, a tua fé te salvou. Porra, então Jesus, que era muito mais evoluído, curava as pessoas e falava que a fé dela salvou. Aí vai lá, o João de Deus te curou. Ah, porra, me poupe, né? O espírito que ajuda o João de Deus te salvou. Fala sério, né? Fala sério. Outra parada, galera, não vamos meter o pau só em espírita, não. Muita gente vai na igreja, tem muito pastor aí, milagreiro, e chega lá e, pô, o senhor tá me mostrando isso, o senhor tá me mostrando aquilo, o senhor tá me mostrando. E quando você vai ver, tem pastor envolvido com mulheres da igreja. Tem pastor aí que vai dar orientação e quando vê, tá lá comendo a fiel. Tem sim, entendeu? Tem padre pedófilo, tem, beleza? Na Umbanda eu sei de casos que o pai de santo chamava lá as filhas de santo para se consultar e praticava sexo com elas também. Tem também, entendeu? Tem gente ruim em todo lugar, tem gente boa em todo lugar. Então, muito cuidado aí, cara. Você, minha amiga, que tá vendo aí, né, que vai nessa que o cara é bonzinho, que isso, que aquilo, que não é, tem muita sacanagem. Então, porra, não é religião nenhuma, não tem ninguém. Vou botar essa câmera melhor aqui que tá dando sombra, sei lá. Não sei se tá legal aí, galera, mas parece que tá dando uma sombra aí. Vamos ver. Então tem muita religião aí, cara, que tá lá pagando uma de bonzinho e tá fazendo as maiores merdas que você imaginar. Tem sim. Eu sempre falo, começou a te pedir alguma coisa, você volta, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, começou a te exigir que você faça alguma coisa que você não se sinta à vontade para fazer, sai fora, seja na igreja, no terreiro, entendeu? Sei lá, no João de Deus, no Dr. Fritz, no centro de Umbanda, no Candomblé, qualquer lugar, cara, qualquer lugar. Se você sentir que aquilo não tá legal, começaram a te pedir dinheiro, começaram a te pedir favores, começaram a exigir que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá na hora de ir embora, tá na hora de sair fora, porque ali não é o seu lugar, beleza? Ali não é seu lugar. As pessoas confundem muito que estão falando em nome de Deus, em nome de quem quer que seja, e estão só ali para dominar uns aos outros. Sempre falei, religião não é para te levar a lugar nenhum, é para te prender e dizer como você deve agir. Agora, se você está assistindo esse vídeo até aqui, né,
porque você meio que concorda com isso, senão você já tinha parado lá atrás. Então vou falar uma parada que eu falo que religião é prisão, mas é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Tem muita gente muito ruim que precisa ter medo de alguma coisa, nem que seja do diabo que não existe, mas tem que ter medo de alguma coisa para poder tomar um jeito e melhorar um pouquinho. Lógico que vai reencarnar compulsoriamente várias vezes, vai. Esses que têm o conhecimento e usam mal em benefício próprio vão encarnar várias, vão quando sair dessa aí, estão ferrados, tá na mão do palhaço, vai pegarem eles, cara. Eu fico com pena desses caras, porque vão achando que são santarrão aí, que não são, e vão sofrer aí pra cacete depois do outro lado. Mas enfim, cada um busca pra si aquilo que merece, né? Cada um busca aquilo que acredita, aquilo que acha que vai fazer e vai se dar bem, e aí paga pelas suas consequências. O que a gente não pode admitir é esses caras aí ficarem nessa de santinho aí para se aproveitar das pessoas. Isso a gente não pode. Então toda cadeia ainda é pouco. Tem que ficar na cadeia. Onde Deus está preso, tem que pegar a prisão perpétua, tem que botar ele junto com os outros presos lá e falar que meu irmão, você que era estuprador, ficava aproveitando. Entendeu? Tem uma música do Bezerra da Silva, né? Que o cara tava andando, o pai de santo tava andando com a mulher do delegado, e o delegado pegou, tirou a camisa dele, e tinha um São Jorge tatuado, e mandou: desce a lenha no malandro e bate até o cavalo correr. Eu quero ver. Beleza? Galera, vou ver se eu até ponho um pedacinho aqui pra vocês ouvirem aí, se o YouTube não me travar também com direitos autorais aí, que isso é uma merda também. Toda vez que eu boto uma música, boto um pedacinho de coisa, recebo um e-mail, você violou, você não sei o que. Essa mídia livre, manipulada nossa aí também tá um problema. Beleza? Não sei se vocês gostaram do esquema aí, assim, é mais um bate-papo, né? A gente falando do que eu acho, do que eu penso disso tudo, dessas coisas que vem acontecendo aí. Tem também o lance do governo novo aí. O pessoal fica falando que Bolsonaro é reptiliano, que ele é Illuminati, que ele é isso, que ele é aquilo. Não vou nem entrar nesse mérito agora aí, mas não sei se vocês gostaram desse bate-papo aí, né? Se gostaram aí, comentem. Se querem que a gente continue falando coisas assim do cotidiano, misturando com o lado espiritual de quem é um pouquinho desperto, ver isso tudo, né, dos dois lados. Ou não, se não gostou não, André, perdeu o foco, vamos continuar como tava, né? É mais fácil a gente trocar uma ideia dos assuntos do dia a dia, que dá pra gente falar o que pensa e tal, porque os outros estudos, os outros assuntos, tem que falar com bastante embasamento, né? Tem que pesquisar, e eu não tenho tido muito tempo para isso. Na verdade, minha vida é muito corrida, eu não tenho muito tempo de estudar, de pesquisar para fazer vídeo. Eu consigo estudar para mim. Enquanto eu estou dirigindo, eu estou ouvindo um vídeo. Enquanto eu estou trabalhando, eu ponho fone, né? Antes de dormir eu leio um pouco, mas assim, para você se dedicar a gravar o vídeo, tem que ter um tempo maior de pesquisa, edição, essas coisas. Então assim, se a gente bater um papo nesse estilo, fica mais fácil de postar vídeos. E sugiram aí o que vocês gostariam de falar. Tem um inscrito do canal aí que pediu para falar sobre a roda de Sansara, né? Eu sei um pouco da roda de Sansara, estudei um bocado, já peguei alguns prints. Tô preparando aí para falar sobre isso. E eu tava querendo aí o seguinte: nunca tive pretensão de ter muitos inscritos no canal, né? Eu sempre falei que se eu acordasse já estava cumprido a minha missão com o canal, porque eu nunca tive voz nos estudos que eu participava lá, eu era polêmico demais. Eu decidi abandonar a doutrina espírita por isso, porque eu questionava muita coisa ali que eu achava errado,
e o pessoal dava um jeito de cercear para você não ficar questionando muito. Parece que tem medo de perderem o poder, como diria o Valdo Vieira, aqueles espíritos do Papo Amarelo, né? Então, aqui eu tenho voz, eu falo o que quiser e vou falar igual um outro canal que eu vejo. Se tu não gostou, você desinscreve aí, dá dislike. Sempre tem um hater, sempre tem alguém que não vai gostar. Isso aí é tranquilo. Pra mim é de boa, entendeu? Não ganho dinheiro com youtuber, sempre falei isso. Como youtuber, quem ganha aí dinheiro no Brasil como youtuber são acho que 20 canais. E não é o meu objetivo com isso. Beleza, galera? Mas eu pretendo aí, se chegar a 1000 inscritos, quando chegar, eu pretendo fazer um vídeo especial. Vou conversar com alguns amigos aí que eu tenho que são da Umbanda e vou tentar conversar aí num terreiro de Umbanda e conversar com uma entidade incorporada pra gente fazer algumas perguntas que a gente sempre quis fazer e nunca teve coragem. Beleza? Tô pensando nisso daí e vamos ver o que dá aí pra gente fazer. Beleza? Vamos ver se chega a 1000, né? Hoje eu olhei aí o YouTube Studio lá, tava com 445, nunca imaginei ter nem 100. Agradeço muito cada um de vocês aí que tá inscrito. Beleza? Um abraço aí, galera, até a próxima. E não se esqueçam, pensem por você, faça por você. Beleza? Um abraço.